Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre proteção radiológica. Só que esta videoaula vai ser dividida em duas partes, tá? Proteção radiológica, primeira parte, que é o que eu vou passar hoje, e futuramente eu vou passar proteção radiológica, segunda parte, ok? Então vai ser dividido em duas partes, porque é uma aula bem longa, para não ficar muito cansativo, ok? Me chamo Luiz Felipe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Siga-me também no Instagram, Tec Rádio Estudos em Radiologia, ok? Então vamos lá. Então, o que seria radioproteção ou proteção radiológica, que é a mesma coisa, né? É um conjunto de medidas que visam proteger o homem de possíveis efeitos indesejáveis causados pela radiação ionizante. Então, são princípios e fatores que protegem tanto o profissional das técnicas radiológicas quanto o paciente e o acompanhante, protegendo eles da radiação ionizante. Ok? Então vamos lá. O que seria então radiações? Seria uma forma de propagação de energia transmitida através do ar ou não, como uma onda eletromagnética ou por partículas. Além de existir naturalmente no ambiente, a radiação ionizante vem de fontes artificiais, como atividades médicas e industriais. Então aqui nós temos, né, uma fonte natural, emite radiação natural. Esse aqui seria o Césio 137, né, um pozinho radioativo. Quem não viu o vídeo, né, do acidente que ocorreu lá em Goiânia com o Césio 137, né, teve morte e tal, procura lá na internet, acidente com o Césio 137 em Goiânia, tá? Então esse aqui ele emite radiação natural, esse pozinho aqui é muito forte, radiação aqui é chamada de radiação gama, tá? Também nós temos as radiação que são emitidas pelos aparelhos radioativos, né, de raio-x, aparelhos de raio-x, emite radiação ionizante também, são aparelhos artificiais, né, produz a radiação dentro de uma ampola de raio-x, pode ser tanto raio-x, como tomografia, que também emite raio-x, como a mamografia, que também emite raio-x, ok? E nós temos também o aparelho industrial, né? Uma radiação forte, né? Para fazer imagens de rachaduras, de tubulação e tal. Ok? Então é usado dessas três formas aqui, né? Tanto a radiação natural quanto a artificial, que é o aparelho, né? Por atividades médicas, e o por aparelho também em atividades industriais. Aqui alguns exemplos de radiação natural, tá? Que emite uma radiação assim naturalmente, não precisa de um aparelho para que ele gere radiação ionizante. Exemplo aqui, o urânio 235, que é usado em bombas atômicas, né? Então esse daqui seria o Césio 137, que eu falei, né? Ele é usado na radioterapia. Foi o que aconteceu lá em Goiânia, né? Foi achado esse material, foi aberto o material de radioterapia e ficou exposto esse Césio 137 e causou um acidente lá em Goiânia, ok? Temos também o cobalto 60, né, que também é usado na radioterapia, na esterilização de alimentos, turbinas de avião. O tório 232, usado como ramo de ligas metálicas, produção de energia e fabricação de dispositivos termoelétricos, né? As lâmpadas incandescentes, lampiões de gás e também células fotoelétricas, né? Então, esses quatro são dispositivos que emitem radiação natural, constantemente, não tem botão liga e desliga com o aparelho, ok? Ele emite radiação constantemente, ok? Porque é natural. Então existe radiação ionizante e aquela radiação que não é ionizante. Qual a diferença delas?
O tipo de radiação forte que é capaz de arrancar elétrons de um átomo faz com que ele se torne íons. É conhecido como radiação ionizante. Radiação não ionizante, por outro lado, não tem energia suficiente para causar esta mudança de estado. Então, vamos lá. Radiação ionizante. Se um fóton de raio-x ou fóton dessa radiação, quando ele interage com um átomo de qualquer objeto e ele for capaz de arrancar um elétron deste átomo, do átomo desse objeto, se ele foi capaz de arrancar um elétron, ele é chamado de radiação ionizante. Ele tem a capacidade de arrancar um elétron do átomo. Se ele arrancou um elétron do átomo, esse átomo se tornou ionizado, está ionizado, ok? Então é chamado de radiação ionizante. Se a radiação vem, bate no átomo, não tem a capacidade de arrancar um elétron dele, ele é chamado de radiação não ionizante. Então é uma radiação fraca, não foi possível causar uma mudança de estado no átomo, ok? Então, radiação ionizante consiste em ondas eletromagnéticas com energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo, fazer com que os elétrons se desprendam de átomos e moléculas, alterando sua estrutura, num processo conhecido como ionização. Então, como eu falei, por exemplo, um raio-x aqui, um exemplo, né? Um raio-x artificial, né? Radiação artificial que é produzido dentro de uma ampola de raio-x, né? Tem o botão de liga e desliga, então é artificial. Gerei radiação ionizante. A radiação ionizante do aparelho é capaz de arrancar um elétron do átomo. Então, ela é conhecida como radiação ionizante. Os aparelhos de raio-x, a tomografia computadorizada, a mamografia. Então, ela é conhecida como radiação ionizante, porque ela tem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo, certo? E a radiação ionizante é o contrário. Ela é mais fraca, ela não tem energia suficiente para arrancar elétrons, e sim geração de calor somente. Então vamos lá. Radiação ionizante tem menos energia do que radiação ionizante e inclui formas como micro-ondas ou ondas de rádio e televisão. Não possuem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Seu efeito geralmente é limitado à geração de luz e calor. Então, radiação ionizante é conhecida então como esses aparelhos, micro-ondas, máquina fotográfica, celular, né? Esquenta bastante, emite luz, esquenta, computador, televisão, som. Todos esses aparelhos que emitem luz e também calor são conhecidos como radiações não ionizantes. Não possuem energia suficiente para ionizar o objeto com que ele está interagindo, ok? Aqui alguns exemplos, né, nessa tabelinha. Aqui nós temos o comprimento de onda desse raio, né? Comprimento de onda. Repare que aqui o comprimento de onda é maior comparado com aqui, ó. O comprimento de onda aqui é menor. Então, quanto maior o comprimento de onda, menos ionizante ela é, tá? Então, aqui no caso a ressonância, no caso ela nem é chamada de radiação ionizante. Televisão também não é conhecido como radiação ionizante, não tem energia para arrancar o elétron. O satélite, lâmpada de aquecimento é mais calor, né? E quanto menor o comprimento de onda, repare que as ondas ficam mais próximas. Quanto menor esse comprimento de onda, mais forte é a energia. Então, ela é maior a capacidade de arrancar elétrons de um átomo. Então, aqui, o raio-x, né, a medicina nuclear, raios gama, todos esses já são capazes de arrancar elétrons do objeto, tá? Do átomo que foi irradiado. Então, raio-x e raios gama são conhecidos como radiações ionizantes, porque são capazes de arrancar elétrons de um átomo, e o comprimento de onda é muito curto.
No caso, a ressonância magnética não é conhecido como radiação ionizante, e sim como radiação não ionizante, porque não é capaz de arrancar elétrons do átomo que está sendo interagido. Aqui um exemplo, né, de radiação que acontece no nosso corpo. A foto de raio-x vem, interage com o átomo da estrutura que está sendo irradiada e arranca um elétron. Ionizou aquele átomo. Então, o átomo ionizado ele pode afetar a molécula, que pode também afetar a célula, que pode afetar os tecidos, que pode afetar os órgãos e que também pode afetar até o corpo inteiro, dependendo da radiação que foi usada e do local que foi irradiado, ok? Então a radiação ionizante é prejudicial para a nossa saúde. Por isso precisamos conhecê-la e saber como se proteger dessa radiação. A radiação alfa, beta e gama, produzidas por núcleos de átomos instáveis, que seria isso? Que emitem radiação constantemente, né? Natural. São outros tipos de radiação ionizante, né? Alfa, beta e gama. A radiação ionizante penetra de acordo com o seu tipo de energia. Enquanto partículas alfa pode ser bloqueado por uma folha de papel, partículas beta requerem alguns milímetros de alumínio, enquanto a radiação gama, que é uma radiação muito forte, de alta energia, requer materiais densos para bloqueá-las, como por exemplo chumbo e concreto. Beleza? As fontes artificiais de radiação global representam cerca de 21% de nossa exposição total. E o que seria esses 21%? Em diagnóstico por imagem, né? Tanto raio-x como a tomografia e a mamografia. O que emite radiação artificial, tá? Medicina nuclear, né, que utiliza radiofármacos, né, para diagnóstico por imagem também e também para terapia, né, terapia com radiação, como radiofármacos, vamos dizer assim. E a radioterapia, né, nós temos também a radioterapia com fonte natural, né, no caso Césio 137, mas os aparelhos atuais de radioterapia utiliza fontes artificiais, é parecido com um raio-x, só que com alta energia, muito mais alta do que o raio-x, o aparelho de raio-x, ok? Então 21% da exposição total de radiação artificial vem de aparelhos de raio-x, por exemplo, medicina nuclear e radioterapia. Uma observação aí, né? Um raio-x de tórax fornece uma dose média de 0,02 milisievert, tá? É a medida de radiação que um raio-x de tórax oferece. Então, um raio-x de extremidade seria 1/4 de raio-x de tórax, então é bem mais baixo. Essa dose aqui de 0,02 milisievert já é muito baixa. Agora você pensa, um raio-x de extremidade é muito mais baixo ainda. Você divide esse 0,02 em 4, tá? É 1/4 de um raio-x de tórax, um raio-x de extremidade. Exemplo, um raio-x de mão e punho, por exemplo. Um raio-x de crânio equivale a 5 raio-x de tórax, já é um pouquinho mais forte, né? Que só se multiplicar aqui 5 vezes 0,02, você vai ter quantos milisievert vou obter num raio-x de crânio. Uma mamografia equivale a 20 raio-x de tórax, já cresceu um pouco mais, né? A radiação na mamografia já é um pouco mais forte do que um simples raio-x de tórax. Uma tomografia de crânio equivale de 100 a 150 raio-x de tórax. Aí já subiu bastante, né? Tomografia, como é gerada por várias imagens axiais, né, da estrutura, então emite mais radiação no paciente, né?
E uma tomografia de tórax é aproximadamente aí 300 raio-x de tórax, certo? Então precisamos conhecer isso, né? Entender que a radiação ionizante ela é prejudicial à saúde e precisamos nos proteger quanto a isso, né? Utilizar os EPIs que tem disponível para a gente se proteger da radiação. Não só os EPIs, e sim em otimizar esses exames, né? Diminuir, usar técnicas adequadas para cada exame, só realizar exame assim em extrema necessidade, se for ajudar realmente o paciente, né? Então vamos lá. Os raios-x diagnóstico podem fazer mal? O que vocês acham? Eles podem fazer mal? Geralmente não. A dose de radiação envolvida na maioria dos exames de raio-x, principalmente em técnicas digitais, né, que possuem mais segurança, é bem pequena. Tá? Os exames radiográficos odontológicos emitem doses ainda menores de radiação, quando comparado aos exames médicos em geral. Né? Então, os raios-x diagnósticos podem fazer mal? Não. Aí você vai falar assim, não, lógico que faz. Sim, pode se a repetição for acentuada. Tá? Então a preocupação aqui não é com um raio-x que vai ser realizado, e sim com a repetição desses exames. Tá? Às vezes tem paciente que faz exame o ano todo. Aí, com certeza, pode causar mal para o paciente. Pode fazer mal, sim. Sempre está lá fazendo raio-x, sempre, raio-x de tórax, abdômen, raio-x de tórax, abdômen, raio-x de tórax, vai fazer mal. A repetição acentuada de exames que é a preocupação, não em si o raio-x que vai fazer mal, ok? Agora, mulheres grávidas podem fazer exames com uso de raio-x? O que vocês acham? Enquanto os benefícios clínicos forem maiores do que o potencial risco de exposição à radiação, nada impede o uso de raio-x na gravidez. Preste atenção. Com equipamentos modernos, boa técnica e consciência em proteção radiológica, os exames de cabeça, pés, pescoço, ombros e até no peito podem ser efetuados com segurança durante a gravidez. Exemplo, um raio-x de tórax. Eu posso utilizar o avental de chumbo na região do abdômen da paciente e realizar um raio-x de tórax. Nesse caso seria em AP. Mas posso realizar sim. No entanto, que o benefício clínico seja maior que o risco que a radiação vai causar. Se a paciente está grávida e é possível esperar a gravidez passar para poder realizar alguns exames, é melhor. Se não for possível esperar a gravidez, aí o benefício clínico vai ser maior, então eu posso fazer o exame, ok? Mas nós técnicos, nós profissionais, não devemos realizar exames em pacientes grávidas sem o aval do médico. O médico tem que estar consciente que o paciente está grávida. Tem que conter na ficha que o médico está ciente da gravidez. Fora isso, não podemos realizar os exames, ok? Então vamos lá, radioproteção. Ela pode ser definida como um conjunto de medidas que visam proteger os IOS. O que seria o IOS? Indivíduos ocupacionalmente expostos. O que seria isso? Nós, profissionais das técnicas radiológicas. Então, é um conjunto de medidas que visam proteger os profissionais de possíveis efeitos indesejáveis causados pela radiação ionizante. E também proteger o paciente e seus acompanhantes, tá? Não só
ou profissional. Existem 3 princípios de proteção radiológica ou 3 princípios de radioproteção. Primeiro é a justificação de cada exame, a otimização destes exames e a limitação de dose. Então vamos ver cada um. O que seria então a justificação? O primeiro princípio de proteção radiológica é a justificação, que descreve que o benefício clínico deve ser maior do que o potencial risco à exposição da radiação. O que seria isso? Igual na gravidez lá. Se o benefício clínico for maior que o risco da radiação, eu vou realizar. Mas tem que estar justificado isso, tá? Não pode, o médico não pode ir pedindo raio-x assim por conta. Ele tem que ter uma justificativa, o porquê que ele solicitou esse exame. Então, o benefício clínico tem que ser maior que o risco da radiação. Tá? Então, esse é um princípio de radioproteção, para proteger o paciente e o profissional também, né? Otimização. Estabelece que todas as exposições devem ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente execuível. É o princípio ALARA, né? Que nós devemos otimizar os exames, né? As técnicas têm que ser tão baixas quanto inexistentes, vamos dizer assim. Tem que ser muito baixas as técnicas, né? Nós precisamos saber utilizar as técnicas corretamente, né? Medindo o paciente, utilizando lá o espessômetro, fazendo a conta certinha, né? Utilizando a distância correta do foco-filme, otimizando assim, vamos supor um exemplo, raio-x das 2 mãos, por exemplo. Já realizo as 2 mãos em PA, uma radiografia, realiza as outras 2 mãos em oblíqua, 2 radiografias. Então você economizou aí 2 disparos de raio-x, né? Em vez de você fazer um PA da direita e oblíqua da direita, você vai fazer só 2 exposições, né? Um PA para os dois e uma oblíqua para os dois. Então, 2 disparos de raio-x. Se você não otimizasse isso, seria 4 raio-x, né? Um PA e uma oblíqua para a direita, um PA e uma oblíqua para a esquerda. Então, vamos otimizar, né? As exposições devem ser mantidas tão baixa quanto razoavelmente execuível. É o princípio ALARA. Limitação de dose. Um dos objetivos da radioproteção é a de manter os limites de dose equivalente anual para os tecidos. Os níveis precisam estar baixos do limiar de detrimento para os efeitos não estocásticos para o tecido. Dessa forma, impõe-se que as doses particulares de indivíduos ocupacionalmente expostos e de indivíduos do público não devem exceder os limites de doses estabelecidos. Então, limitação de dose. A exposição de indivíduos resultante da combinação de todas as práticas relevantes deve estar sujeita a limites de dose, ou no caso de exposições potenciais, sujeita a algum controle de risco, né? Podendo causar os efeitos determinísticos, né? Exposições assim potenciais causam esses efeitos determinísticos. O que são os efeitos determinísticos? Como a gente viu na videoaula de efeitos biológicos da radiação, né? Nós temos os estocásticos, que não contêm um limiar de dose, e o efeito determinístico, né? Que contém um limite de dose, um limiar de dose. Um órgão X, um tecido X, tem um limite de radiação ali, de dose de radiação. Se essa dose ultrapassar esse limite, vai ocorrer uma gravidade com esse tecido, com esse órgão, tá? Então, nós precisamos seguir essa tabelinha de limitação de dose aqui, ó. Uma dose efetiva que equivale ao corpo todo, e dose equivalente na extremidade do nosso corpo, tá? Então, corpo inteiro.
Para o profissional, existe um limite de 20 milisievert por ano, tá? E o público, 1 milisievert ao ano. Agora, a dose equivalente no cristalino para profissional, também 20 milisievert, e para o público, 15 milisievert. Para a pele do profissional, até 500 milisievert. Para o público, 50 milisievert. Mãos e pés para o profissional, o limite de 500 milisievert. Tá? O público aqui seria tanto o paciente quanto o acompanhante. Tá? Então, esses são os limites anuais, né? Que não podemos ultrapassar esses limites. Nós vamos ver melhor esses limites de dose na próxima videoaula, tá? Considerações finais. Então, a radioproteção consiste em 3 princípios físicos. Isso a gente tem que ter em mente, né? Que é justificação, otimização e limitação de dose. Então, justificação, toda prática radiográfica deve ser justificada, né? O benefício clínico tem que ser maior do que o risco potencial da radiação, né? Que a radiação pode causar. Otimização, que todas as doses devem ser otimizadas, devem ser tão baixas quanto exequíveis, né? E limitação de dose, nós precisamos entender também que todos o nosso corpo ele possui um limite de dose, né? Tanto para o corpo todo, que é a dose absorvida, né? Dose efetiva, quanto para as extremidades, né? Dose equivalente, ok? Então a nossa aula de hoje era isso. Aguarde para a próxima aula de radioproteção, que eu vou falar sobre os fatores de radioproteção, né? Tempo, blindagem e distância. Então até a próxima aula.